Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Durante esses dias, assistindo às ministrações, especificamente até da pastora Elaine, a pastora Elaine, no dia que ela pregou no último mês, sobre adoração como arma de defesa, e eu fiquei muito impactado com a mensagem, e ali Deus deu a direção para o mês de maio, Deus deu a direção para o mês de maio, porque, amados, quando nós falamos de adoração, nós precisamos entender que adoração é entrega. Porém, muitos de nós temos dificuldade de entender essa entrega. E aí eu falei, Senhor, qual que é uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje dentro da igreja? E o Espírito Santo foi muito claro comigo, dizendo que nós temos, querido, hoje, por causa desse consumismo desenfreado, que é oriundo, é natural do século que nós estamos vivendo, o século 21, período da pós-modernidade, que se inicia no ano de 1950, e com o avanço da tecnologia e da informação, nós nos tornamos bastante consumistas, não é? E em busca desse consumo, em busca de ter coisas cada vez melhor e crescer, não é? Financeiramente, nós sabemos que tudo passa por dinheiro. Amados, cresceu muita coisa e muitos de nós acabamos fadados, não é? Ao espírito de Mamon, não é? O espírito de Mamon. E, amados, o Espírito Santo falou muito comigo, falando que Deus, Ele quer trazer para a sua igreja uma restauração financeira. Por quê, pastor? Quando nós falamos de restauração financeira, automaticamente nós pensamos que Deus, Ele vai nos enriquecer. E não é assim que funciona. E é isso que eu quero mostrar para você. Há dois extremos que nós precisamos resolver essa equação. Eu vou tentar procurar resolver essa equação hoje, desses dois extremos que aconteceu, o fenômeno da teologia da pós-modernidade, aliás, a teologia da prosperidade, que varreu o mundo, começando nos Estados Unidos com Kenneth Hagin, e veio, foi vindo, varrendo a América Latina, a Europa, e essa busca desenfreada pela prosperidade fez com que a igreja perdesse o seu alvo central de busca, que é a salvação, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos trabalhar, amados, durante todo esse mês, falando exatamente sobre isso. Quais serão os temas? Hoje nós vamos entrar na questão espiritual do dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas o dinheiro é mais espiritual do que você imagina. E eu vou mostrar para você hoje pelas Escrituras. Uma curiosidade, pasme você, Jesus no seu ministério, no seu tempo de popularidade, ele falou mais de dinheiro do que de salvação. Porque o dinheiro ele é tão espiritual quanto a sua vida de oração. Entendeu, querido? E eu quero dizer para você que Deus ele tem prazer em prosperar os seus filhos. Muito obrigado pelo seu amém. Vou falar de novo. Deus ele tem prazer de prosperar financeiramente os seus filhos. Amém? Todavia, o alvo da nossa busca não é essa, mas nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E essa série serão 5 quintas-feiras, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. O dinheiro no lugar do dinheiro e Deus no trono, que é o lugar onde Ele sempre deve estar. Amém, queridos? O dinheiro não pode estar no trono, e é sobre isso que nós vamos falar. Destruindo os altares de Mamon. A semana que vem teremos a mensagem sobre mordomia. Por que mordomia? O que o mordomo faz? O mordomo ele não é dono de nada. Ele cuida, administra e até mesmo desfruta daquilo que não é dele. Amém? E eu quero que você entenda que nada é seu. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Amém? Então, nada é nosso, tudo é dele. E se tudo é dele, como que vem às minhas mãos? Vem pela misericórdia, vem pela eleição. Mas se vem às minhas mãos, é para eu fazer o que eu quero? Não. Aí entra a terceira mensagem. Como bons administradores, como que nós vamos administrar o recurso que vem às nossas mãos? Porque a prosperidade não está na quantidade que vem à tua mão, e sim a maneira como você administra aquilo que vem na tua mão.
É aí que vem a prosperidade financeira. Muitos de nós pensamos que prosperidade financeira é eu ter muito. Nem sempre é ter muito, mas principalmente saber fazer uma boa administração. Amém? Depois vai vir uma outra mensagem tratando da questão espiritual, quebrando os ciclos de bancarrota. O que é bancarrota? A palavra bancarrota significa banco falido. O que é esse ciclo? Pessoas que vivem financeiramente assim, é como se fosse montes e vales. Ora ela está bem, daqui a pouco desce, ela fica mal de repente. Aí tudo dá errado, se endivida inteiro. Mas aí daqui a pouco ela dá aquela guinada, levanta de novo, vai. Mas depois desce. Parece até o negócio que tem o Chaves, né? No episódio do Chaves. Ele fala, não, tem um negócio que parece que sobe, depois desce. Né? Isso se chama, dentro da batalha espiritual, nós chamamos de ciclo de bancarrota. Ciclo de banco falido. Amém? Então nós vamos tratar sobre isso. É uma outra questão espiritual a respeito de finanças, e pasme você, esse ciclo de bancarrota é um espírito familiar, é espírito que opera nas famílias, amém? É um espírito territorial. E por último, nós vamos falar talvez a mensagem chave para a tua vida: como fazer Deus participante das minhas finanças. Como que Deus vai se tornar participante do seu dinheiro? Ah, pastor, mas Deus não precisa de dinheiro, né? Isso aí a gente escuta faz tempo. Agora, com as redes sociais, você vê muitas discussões, né? Deus não precisa de dinheiro. Realmente Deus não precisa de dinheiro, mas Ele usa o dinheiro para poder te abençoar. Amém? Por quê? Ah, pastor, dinheiro é coisa do demônio. Então, querido, eu vou passar para você a minha conta, deposita na minha conta, amém? Que eu vou desfrutar dele, eu vou fazer dele de Deus. Não é isso, querido. Por isso que eu falo que tem extremos a respeito do dinheiro que nós precisamos dirimir e precisamos entender que o dinheiro, ele é apenas um objeto. E você precisa fazer o bom uso dele para que você viva uma prosperidade financeira. Amém, queridos? Então vamos mergulhar aqui na palavra, destruindo os altares de Mamon. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 34. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Amém? Pai querido, nós queremos aqui, Senhor, agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo durante esse mês de maio, Senhor. Nós consagramos o mês de maio ao Senhor, consagramos as nossas quintas-feiras, porque sabemos, Pai, que nas quintas-feiras aqui o Senhor vai virar chaves dentro de nós. E eu creio, Senhor, meu Pai, que o Senhor fará grandes coisas, Pai amado, através desta mensagem. Senhor, traga libertação, traga, Senhor, instrução, traga, Senhor, ativação. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor, Pai, que cada mensagem ministrada ao longo, Senhor, deste mês, venha, Senhor, meu Pai, trazer aquilo que verdadeiramente os teus filhos precisam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, que os teus filhos, Pai, possam absorver tudo aquilo que o Senhor vai tratar durante este mês de maio, Pai. Por isso nós te agradecemos, pedimos mais uma vez, Pai, nos ajude, Pai amado, a ministrar essa mensagem. Sem o Senhor eu não posso, Pai. Eu não consigo, eu não tenho nada para oferecer, Senhor, a não ser, Pai amado, a Tua palavra. Por isso a palavra é Tua. Venha ministrar a cada coração, Espírito Santo. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, que todo pensamento, ele seja levado cativo agora à obediência de Cristo. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao 4, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar ao Senhor, a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados,
das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Logicamente aqui nesse texto nós não vemos e não ouvimos falar a respeito de Mamon. Porém esse texto, querido, é o que vai concluir a nossa mensagem. Porque se o tema é destruir ou destronar, ou vamos falar no mineirês, né? Vamos demolir os altares de Mamon. Então nós precisamos entender como que nós vamos fazer isso. Amém? Porém, amados, esse texto eu quero reservar ele para o final, para que você entenda como que você vai se libertar definitivamente dessa maldição chamado Mamon. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa ministração é: vamos resolver os dois extremos. Por muitos anos, ao longo de décadas, vou melhorar, ao longo de séculos, a própria igreja, no tempo em que a igreja se tornou a religião oficial de Roma, a própria igreja usava a ignorância, a falta de conhecimento, porque a palavra ignorância significa falta de conhecimento. E a própria igreja usou a ausência de conhecimento e a pobreza das pessoas para dominar elas. Então, se você pegar ao longo da história do mundo, a partir dos tempos de Constantino até meados, vamos colocar até a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante foi um divisor de águas para o mundo, né? Onde trouxe a Bíblia, se tornou acessível a todas as pessoas. A parte boa é que todos têm acesso, a parte ruim é que nasceram muitas heresias, muita gente falando muita coisa, enfim. Então, amados, o primeiro extremo é o extremo da pobreza. E aí o que acontece? Mesmo com a Reforma Protestante, muitas pessoas acham que aqueles que creem em Deus precisam ser pobres, precisam viver debaixo de uma necessidade horrível para mostrar que ele é de Deus, né? Isso nós vemos muito. Você vê que tem pessoas que olham, por exemplo, para a vida de um pastor, para a vida de um líder ministerial, e olha para o carro que ele anda ou coisa semelhante e fala: tá lá, tá vendo? Não. Por quê? Porque a ideia é: se você serve a Cristo, você tem que ser o mais pobre de todos, porque Jesus foi pobre. Não, querido, Jesus não foi pobre, ele se fez pobre. E quando a Bíblia fala que ele se fez pobre, não significa que ele passou necessidades. Você está entendendo, querido? Você está entendendo isso, sim ou não? Porque ele é Deus provedor. Tanto que lá em João 10:10, ele vai dizer assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenhas em abundância. Um dos grandes erros teológicos cometidos nesse texto é que muitas pessoas pensam que Jesus está falando do diabo. Porque o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Se você pegar o contexto, por isso que é importante você fazer uma boa interpretação bíblica, a interpretação do texto. Se você vai ver que Jesus, ele não está falando do diabo, mas ele está falando da religiosidade farisaica. A religiosidade, querido, é o pior mal que existe. É o pior mal que existe. Logicamente, dentro de um rema, dentro de uma palavra de revelação, nós podemos atribuir isso a Satanás. Todavia, dentro de uma exegese, dentro de uma interpretação bíblica perfeita, Jesus não está falando do diabo. Ele está falando da religiosidade. E a religiosidade faz as pessoas se tornarem pobres. A religiosidade primeiro faz as pessoas se tornarem pobres de conhecimento e não compreender qual é a vontade de Deus. E a parte B do versículo 10 diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Na versão Peshita diz vida plena. O que é vida plena? Uma vida completa, sem falta de nada. Você está me entendendo, querido? E essa vida, e aqui alguns pegam esse texto: não, essa vida plena é vida eterna. Não, vida eterna é uma coisa, vida abundante é outra coisa. Vida abundante é para você viver aqui na terra, em plenitude, na presença de Deus.
vida eterna é a vida que você vai viver com Jesus. A partir do momento que nós estivermos com Ele na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Você está entendendo, querido? Isso é a vida eterna, mas a vida plena é para cá. E Jesus está falando exatamente isso. Quando ele diz, eu sou a porta, no contexto de João 10, ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Eu falo e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E ali ele começa a fazer uma comparação com o farisaísmo, religião da época que subjugava as pessoas, principalmente aqueles que eram mais pobres ou ignorantes, sem conhecimento. Porque pobre não é só ausência de recurso. Aquele que também não busca conhecimento, não busca avançar em conhecimento, também se torna pobre, se torna ignorante e acaba se tornando presa fácil da religiosidade. Por isso que muitas pessoas, elas estão fadadas à religiosidade e não estão vivendo o melhor de Deus para as suas vidas. Amém, queridos? Então nós temos o primeiro extremo, o extremo de uma mentalidade que pensa que nós temos, porque nós somos cristãos, nós temos que ter o carrinho, temos que ter as casinhas, temos que ter tudoinho, e vivemos, amados, debaixo de uma necessidade terrível. Será que é isso que Deus tem para nós? Mas também tem um outro extremo. Nos anos 80, como eu disse, houve um movimento que nasceu nos Estados Unidos através de um pregador muito conhecido chamado Kenneth Hagin, que foi a teologia da prosperidade. Quando se descobre que é possível em Deus viver em plenitude, pegaram essa teologia, não é errado. Entenda algo, querido, a prosperidade não é errada. Coloca para mim, por gentileza, Gabriel. Coloca Salmo 35, 27. Olha o que diz o Salmo 35, 27. Preste bem atenção. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre... Opa! 35, 27. É isso mesmo? Deixa eu pegar aqui, ver se é isso mesmo. Espera aí. Eu vou abrir na minha versão aqui. Parece que cortou metade do versículo, Gabriel. Eu leio aqui, pode deixar, tá? Fica tranquilo. Tá certo, mas ele cortou metade do versículo. Diz assim, ó: cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Olha o que diz essa parte: Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Vou repetir: Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Numa versão mais clássica, ao meio da Revista Corrigida, diz: Ele tem regozijo, Ele se alegra com a prosperidade do justo. Amém? Agora, essa palavra prosperidade, nessa versão está escrito aqui bem-estar. A palavra hebraica usada para isso, sabe qual é? Shalom. Se você for no original hebraico, você vai encontrar essa palavra bem-estar, ou essa palavra prosperidade, a palavra shalom. Por que, amados, shalom? Shalom, muitos de nós pensamos que é só paz. Resumimos a palavra shalom em paz. Mas shalom é saúde, alegria, ausência de necessidade, ausência de dor, ausência, amados, de doença, ausência de briga, paz, amém, querido? Prosperidade financeira, bem-estar, enfim, é um pacotão de bênção. E a Bíblia fala que Deus ama, olha só, Ele tem prazer que nós vivamos em plenitude. Levante a sua mão e declare comigo assim: o Deus que está sentado no trono, o Deus de Israel, tem prazer que eu viva em plenitude nesta terra. Entendeu, querido? Deus, Ele tem prazer, Ele ama. Na versão clássica, o Senhor ama a prosperidade do justo. Ele ama, Ele tem prazer que você viva bem. Você acha que é vontade de Deus você viver mal financeiramente, querido?
sempre vivendo em necessidade, sempre vivendo de empréstimo, sempre vivendo, sabe, naquela briga que parece que aquele famoso ditado, né? Vendeu o almoço para comer a janta. Você acha que é isso que Deus quer para você? Não é isso que Deus quer para você. Mas por que muitas vezes nós vivemos isso? Já eu vou falar. Como eu estava dizendo, o outro extremo foi a teologia da prosperidade. Não que a prosperidade é errada. A prosperidade é bênção de Deus para a sua vida. Deus ama ver você prosperar. Qual é o problema? Qual é a problemática? A teologia da prosperidade fez com que o ser humano buscasse a Deus para satisfazer as suas vontades. Então eu quero um carro novo, então eu vou buscar, vou fazer a campanha, né? Vou dar uma oferta, vou dar um sacrifício, né? E aí começaram a pegar os textos do Antigo Testamento e erroneamente começaram a pegar um povo ignorante e falaram: olha só, você tem que, vamos sacrificar o seu Isaac é milão, 10 mil, vamos começar com 10 mil, quem tem 10 mil, quem tem 5 mil, quem tem 1000, quem tem 500, quem tem 10, se você não tem nada, achou Satanás. É mais ou menos assim? É assim ou não é? Estou certo ou estou errado, gente? E aí, amados, isso foi para onde? Para os meios de comunicação. As igrejas começaram a ir para a televisão com essa teologia. E essa teologia fez um malefício terrível para aqueles que não conhecem a essência de Deus. E as pessoas passaram a buscar a Deus para satisfazer as suas vontades pessoais em relação a obter lucro. E nós precisamos entender que o evangelho de Jesus, o evangelho da nossa salvação, não tem nada a ver com lucro. O maior lucro que nós recebemos com o evangelho é a nossa salvação, é o que mais importa. Mas as pessoas deixaram de buscar a salvação para buscar a solução dos seus problemas financeiros. Levantaram vários textos, começaram a fazer campanhas, a campanha de não sei o que, a campanha de não sei o que, e todo mundo buscando em Deus a sua autossatisfação. Esse foi o mal da teologia da prosperidade. E aí hoje nós temos dois extremos teológicos: aqueles que criticam, que dizem que é errado você ser próspero. Não, não é errado você ser próspero. O errado é você buscar Deus para obter lucro. É aqui que está o erro. Você não busca Deus por aquilo que Ele tem para te oferecer. Nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é. E tem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas sem conhecer a Deus, porque buscam o que Deus pode fazer, mas não conhece até hoje quem Deus é, de fato. Não sabe quem Ele é. Nunca teve um relacionamento com Deus. E aí começou a surgir eu não vou nem chamar de heresia, mas posso chamar de besterol. Eu determino que o Senhor faça. Opa! Eu determino que o Senhor faça. Mas eu não consigo determinar nem para o meu cachorro. Como é que eu vou determinar para Deus? Eu não mando nem no cachorrinho lá em casa. Eu falo para o Todd: vem aqui que eu quero te fazer um carinho. Ele olha para minha cara e fala assim: você não manda nem mim não, meu chapa. E fica lá sentado na dele. Vamos querer determinar para Deus? Aí nós achamos que essa é uma oração de impacto. Se o Senhor não me der a bênção, eu nunca mais vou na igreja, vou me desviar. Desvia, tribulado. Você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Então, amados, começou a surgir um besterol sem precedentes. E aí se tornou aquele conflito, o velho conflito teológico. Se você falar de dinheiro, parece que você está tacando pedra no povo. É assim ou não é? É, porque aquela igreja lá, né? Toma cuidado para não acontecer isso aqui, pelo amor de Deus, né? Fui naquela igreja lá, naquele gordinho lá, rapaz, aquele gordinho pregou de dinheiro, eu não gostei. Calma lá, querido, dinheiro, eu estou falando para o teu bem. Eu quero que você viva em plenitude. Se você pegar essa série de mensagens inteirinha, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida financeira. Porque Deus quer que você viva em plenitude. Amém?
Amados, não, pastor, eu tenho que ser espiritual. Seja sincero, querido, quem que consegue ser espiritual sabendo que tem um monte de dívida? Estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Quem consegue orar com aquele fervor quando você sabe que não tem nada dentro da geladeira? Gente, vamos ser sinceros. Então não é isso que Deus tem para você. Agora vamos lá, queridos. Qual é a maior problemática dessa questão? O espírito de Mamom. Quem é Mamom? Mateus capítulo 6, versículo 24. Na Nova Versão Internacional, que é a que vai sair aqui no telão para vocês, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois. Ninguém pode servir a dois. Anote isso para você entender. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Agora na Almeida, na versão clássica, Almeida Revista Corrigida, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamom. Pastor, é a única vez na Bíblia, é o único texto na Bíblia que nós vamos encontrar o nome Mamom. Como que o Senhor consegue definir Mamom como um espírito? Por aquilo que ele exerce na vida das pessoas. Porque o que significa Mamom? A palavra Mamom é uma palavra do aramaico, não é nem do hebraico. É uma palavra vinda do aramaico que significa o seguinte: riqueza. Agora o pior aqui, ó, o dinheiro personificado. É quando o dinheiro ele deixa de ser um objeto e ele passa a ser uma pessoa. Uma pessoa fala, sim ou não? Uma pessoa ouve, sim ou não? Uma pessoa, ela pode exercer domínio, sim ou não? É por isso que o Mamom, eu posso declarar ele como um demônio, como um espírito. Porque é quando ele é personificado, ele se torna uma pessoa, e como uma pessoa, ele define a nossa existência. Então, quando nós falamos de Mamom, nós estamos falando de quando o império das trevas usa o dinheiro para dominar as pessoas. Você pode perceber, nós vamos falar daqui a pouco como que eu consigo enxergar e ver que eu ou uma pessoa está sendo dominado pelo espírito de Mamom. Você vai entender isso aqui. Mas você pode perceber que existem pessoas que quando ela tem recurso na mão, ela está feliz da vida. Mas quando lhe falta o recurso, parece que acaba o mundo. Porque o dinheiro acaba definindo a sua existência. O dinheiro define quem você é. O dinheiro define quem você faz, o que você faz. O dinheiro determina a maneira como você trata a sua família. O dinheiro determina a maneira como você vai educar os seus filhos. O dinheiro vai determinar a sua vida. Por isso que Mamom, ou dinheiro, é a única, escute isso, amados, é a única vez na Bíblia que você vai ver o próprio Cristo ou o próprio Deus chamando alguém de Senhor. Porque só tem dois senhores: ou é Deus que está sentado no trono, ou é o dinheiro. O dinheiro é Senhor. Por que o dinheiro é considerado Senhor? Por causa do domínio que ele exerce, por causa do poder que ele exerce sobre as pessoas. E aqui está a questão. Muitos de nós buscamos a Deus, viemos aqui, cantamos, igual nós fizemos hoje, essa unção maravilhosa. Mas muitos de nós aqui, se amanhã a dificuldade financeira bater na nossa porta, a primeira coisa que nós fazemos é amaldiçoar Deus. A primeira coisa que nós fazemos é rejeitar Deus. Entramos num caminho de iniquidade, porque falta o dinheiro. O dinheiro determina quem você é. O dinheiro determina até mesmo o seu
e o meu caráter. Isso é a questão de Mamon. Por isso que eu posso definir Mamon como um espírito. Não que o dinheiro é um espírito, mas quando eu vivo debaixo do domínio do dinheiro, o império das trevas, ou Satanás, vamos dizer muito propriamente, ele usa o dinheiro para manipular você. E aqui está o problema. Por isso que muitos de nós não conseguimos viver em plenitude. Porque, amados, nós cantamos para Deus, nós vivemos para Deus, a gente vem na igreja, a gente faz discipulado, a gente faz ECAME, mas na hora da necessidade, é o dinheiro que determina a nossa fé. Até mesmo o dinheiro determina a nossa fé. Se você tem dinheiro, se você tem recurso, você tem fé. Não, irmão, crê em Deus. Encontra, irmão, como é que vai, irmão? Tá tudo bem, irmão. Nossa, tá uma maravilha. Deus está prosperando. Olha o carro que eu comprei. Dá uma olhada. Olha que lindo. Rapaz, troquei de casa. Vamos lá na minha casa para você conhecer minha casa. Olha, agora eu aumentei isso. Olha, agora eu tenho isso. Agora eu tenho aquilo. Mas aí o que acontece? Quando a dificuldade chega na porta, falta o recurso, perde o dinheiro. Você encontra esse mesmo irmão. E aí, irmão, como é que tá? Irmão, estou numa prova. Pensa na prova, irmão. Eu vou falar para você, eu estou achando que Jesus vai me recolher. Porque falta o dinheiro. Então, amados, aquele que é teu Senhor determina a tua existência. Você está entendendo? Aquele que exerce o senhorio sobre você é aquele que vai determinar a sua existência. Se o dinheiro é que determina a tua existência, você precisa se converter. Você precisa hoje destruir os altares de Mamon. Amém, queridos? Você está comigo, sim ou não? Mamon é o único personagem da Bíblia que a Bíblia vai chamar de Senhor, pois somente o dinheiro é capaz de exercer domínio sobre um ser humano. Amados, você foi criado em Deus totalmente livre. Obrigado pelo amém. Vou falar mais uma vez. Quando você nasce, quando você é gerado no ventre da sua mãe, você é livre. Mas o que acaba nos dominando desde pequenininho? O recurso, a riqueza, o dinheiro. É a única coisa que pode exercer domínio sobre as pessoas. Tanto que você olha a política. O que determina a política hoje? Quem compra a política hoje? Vamos pegar no nosso município. Eu tenho certeza que muita gente conhece muita coisa de política do nosso município. Hoje a política se compra. Porque é determinada pelo dinheiro. Por que há corrupção? Porque é o dinheiro que domina. É Mamon que domina. Por que há pobreza? Deus tem culpa da pobreza no mundo? Quem não? Qual que é o problema? É o dinheiro exercendo domínio sobre as pessoas. E aí entra os altares que se levanta Mamon. E são 3 altares que se levanta Mamon. E eu quero mostrar para você aqui. Amém, queridos? Como saber se o dinheiro... Como saber se estou debaixo do senhorio de Mamon? Foi a pergunta que eu fiz aqui dentro do esboço. Apóstolo, como que eu vou conhecer? Como que eu vou saber se eu estou debaixo disso? Porque eu não posso viver nisso, eu preciso de libertação. E quem vive debaixo do senhorio de dinheiro literalmente precisa de libertação. Se o dinheiro é o teu Deus, se ele exerce domínio sobre você, você precisa de libertação. Como saber? A pastora Elaine, na pregação dela, ela citou o Salmo 115, verso 4 ao 8. O evangelista Diego citou a semana passada também. E eu quero voltar a exercer, porque isso é o dinheiro. Quando nós olhamos esse texto, nós olhamos e pensamos automaticamente nas imagens das religiões pagãs, né? E aí, como muitas vezes, como bons fariseus, nós olhamos para isso e falamos: ah lá, tá vendo? É do inferno, tá vendo? Vai para o inferno, tá vendo? É do diabo, tá vendo? Escuta o que eu vou falar para você. Tem um monte de crente que vai ser condenado, porque Deus não domina ele, mas sim Mamon. E por causa do Mamon, muita gente vai ser condenada. Porque ao invés de usar o dinheiro, é o dinheiro que usa ele. Ao invés de gastar o dinheiro, é o dinheiro que gasta ele. Ao invés de se beneficiar do dinheiro, é o dinheiro que usa ele. E às vezes até mata o ser humano por causa do dinheiro, por causa dele mesmo.
Quanta gente não está morrendo por causa de dinheiro? Por que tem roubo? Por causa do dinheiro. Por que existe muitas vezes briga de família? Dinheiro. Estou certo ou estou errado, gente? Alguém já viveu isso na sua casa? Alguém aqui? Será que só eu? Teve uma situação, amados, que no velório de um tio, as irmãs quase se pegaram no meio do velório. Sabe por quê? Para saber quem ia continuar recebendo o benefício do INSS do meu tio. Você entende? O dinheiro traz intriga dentro da família. O dinheiro traz divórcio. O dinheiro promove divórcio. Promove. Quantas famílias não são destruídas por causa das finanças? Por causa da vida financeira. Quantos casamentos não acabaram por causa da vida financeira? Eu quero que você entenda que as suas finanças, querido, é o coração da tua casa. Agora, logicamente, você tem que entregar esse coração a Deus e deixar Deus determinar a sua vida financeira. E a Bíblia vai mostrar isso para você. Você está comigo ainda? Então vamos ler o Salmo 115 para você entender. Os ídolos deles são prata e ouro. Prata e ouro é o que, queridos? Riqueza, sim ou não? Prata e ouro não é riqueza, não é moeda, sim ou não? Os ídolos deles de prata e ouro são feitos de mãos humanas. Dinheiro é feito por quem? A casa da moeda. Se não tiver quem imprima dinheiro, não existiria dinheiro, querido. É obra feita por mão de homem. Quem está comigo? É obra feita por mão de homem. Tem boca. Por quê? Você vê a imaginha lá, não tem? Tem até um peixe, né? A nota mais conhecida tem lá uma garopa, que é um peixinho. Mas aquele peixe não dá para você fritar, não dá para você comer, não dá para fazer nada. Então tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se, aqui está a chave, tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Aqui está a questão. Qual é o problema muitas vezes? É que você diz que confia em Deus, mas na verdade você confia no recurso que Deus te dá. Se lhe faltar o recurso, lhe falta fé. A sua fé, eu não vou falar da minha, porque a minha não é assim. Eu aprendi. E eu precisei. A pastora Juliana eu não digo, querido, mas quem precisou passar por extrema necessidade, a ponto de não ter nada na geladeira, fui eu. Para que eu pudesse aprender que a minha confiança e quem guarda a minha vida e quem cuida da minha vida é Deus. Depois que eu entendi isso, nunca mais me faltou sapato. Porque a primeira coisa que Deus mudou a sorte foi o sapato, porque eu andava até de sapato rasgado. Tinha um único sapato para ir trabalhar e para a igreja. Até isso Deus mudou. Estou parecendo uma centopeia. Tanto sapato que tem em casa. E o mês que vem está chegando aniversário. E vem sapato para casa de novo. Amém? E glória a Deus pelo sapato. Porque para mim é um sinal profético. Bem-aventurados os pés que levam o evangelho. Ah, querido, você está achando que eu acho ruim? Eu não acho ruim não. Pode dar sapato, pode dar roupa, pode dar o que você quiser. 14 de junho, por favor. A pastora Juliana ganhou um monte. Eu quero ver no meu aniversário. O que vocês vão aprontar? Não aceito menos, hein? Veja o que você deu à pastora Juliana. Eu quero o dobro. Estou brincando, gente. Vocês sabem que é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, queridos. Todos os que nele confiam. Deixa eu fazer a perguntinha básica para você. Em quem você confia? Em Deus ou no dinheiro? Ah, pastor, eu confio em Deus. A minha fé está totalmente em Deus. Tá. E se Deus tirar tudo de você como Ele tirou tudo de Jó? Responda para mim. Aí no seu coração, não precisa falar, senão vai virar um algazarra. E se Deus tirar tudo de você hoje? Você perdeu o emprego, você perdeu a empresa, você perdeu o carro, você perder a casa, você perder tudo. E se Ele tirasse tudo de você agora? Você continuaria confiando? Para pensar. Então, queridos, preste bem atenção. Características de pessoas dominadas por mamon. Quero mostrar para você, pastor, como é possível saber que uma pessoa ela está escravizada
pelo espírito de Mamon. A primeira coisa, o primeiro ponto, a primeira característica que eu posso definir como o primeiro altar de Mamon é a cobiça. E o que é cobiça? A palavra cobiça significa desejo imoderado de bens, riquezas ou honra, ambição, avidez, concupiscência, desejo ardente. Eu quero ter, eu quero ficar rico. Aí, amados, as pessoas, para ficarem, para terem posses, compra telecena. Ao invés de levar leite para casa, vai lá e compra telecena. E nunca ganhou nada na telecena. Joga jogos de azar. O próprio nome já fala, jogos de azar. Deus não muda o azar de ninguém, querido. Deus não trabalha com isso. Quantas pessoas não estão empobrecidas? Isso é uma maldição. Eu quero dar um conselho, se tem alguém aqui que vai na lotérica, querido, para fazer a sua fezinha. Olha o nome, a fezinha. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma fezinha. Que fé, irmão? Fé em quem? Se você joga, né? Ainda tem gente que ora, Senhor, me revela os números da Mega Sena. Ah, irmão. Pastor, eu quero ser profeta. Eu quero que Deus me revele o número da Mega Sena. E se eu ganhar na Mega Sena, pastor, eu vou dar o dízimo. Eu sinto em dizer para você, querido, você vai dar o dízimo em outro lugar, porque aqui eu não aceito. Porque quem governa essa igreja não é o dinheiro, querido, é Jesus Cristo. Eu não preciso de dinheiro de Mega Sena, a não ser que eu não saiba. Se eu não souber, não tem o que eu fazer. Mas se eu souber da fonte, eu não pego. Estou sendo muito honesto para você. Já veio várias pessoas, não recebo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Amados, eu sou bem categórico com isso. Saiba disso. Amém, queridos? Então você vai lá, vai fazer a fezinha. Ali, quando você vai no guichê da lotérica para fazer a sua fezinha, você está mostrando que a sua fé é em Mamon. Continua com a sua fé em Mamon. E aí vive numa pindaíba terrível, né? Aí não sabe por quê. Aí vem, às vezes pra gente assim, né? E vem, ai apóstolo, eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei. Eu vou falar para você. Confie em Deus. E pare de confiar em Mamon. Pare de confiar em Mamon. É simples assim. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Agora em Ageu capítulo 1, versículo 2 ao 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Ou seja, você gasta com você gasta com tudo, mas Deus não participa das suas finanças. É isso que Deus está falando. Enquanto a minha casa continua destruída. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então essa cobiça, esse desejo, não, eu quero isso, não, porque eu quero ser o melhor, eu quero que todo mundo olhe para mim, eu quero ser o cara, eu quero ser a mulher, né? Eu quero ser o tal, esse desejo ávido é a prova. E posso falar para você, querido, que também é domínio de Mamon, pessoas que desejam posições dentro da igreja. Você não quer ministério para servir a igreja, você quer ministério para ser visto. Há pessoas que têm uma necessidade ávida de posição, isso é cobiça também. E a pessoa que vive debaixo de cobiça, ela está debaixo do espírito de Mamon. Ela está construindo um altar para Mamon. Quem recebe a adoração é Mamon. A cobiça é a precursora da inveja. Por que existe inveja? Entenda algo, querido, inveja não é demônio.
a inveja é uma deficiência de caráter. Então não adianta, o pastor faz uma oração contra a inveja. Logicamente a inveja ela pode produzir batalha espiritual. Mas a inveja não é um problema espiritual. A inveja é uma deficiência de caráter. E o que é inveja? Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. E muitas vezes não é o que eu estou olhando para o Vitor. O Vitor toca teclado, eu quero tocar também. Isso às vezes não é inveja. Eu vou falar para você o que é inveja. No Salmo 73, fica como tarefinha para você ler, para você estudar em casa, o Salmo 73. Conta a história de um levita, já aposentado, chamado Asaf. Asaf foi o compositor do hino que inaugurou o templo construído por Salomão. Mas de acordo com o Levítico, eles tinham um tempo determinado de trabalho. E acredita-se que quando Asaf escreveu esse salmo, ele já havia sido jubilado ou havia sido aposentado como levita, como sacerdote. E aí o Salmo 73 ele começa dizendo: certamente bom é o Senhor, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E aí você começa a ver os motivos, porque ele olhava para o ímpio e desejava o que o ímpio tinha, inveja. Então ele olhava, vamos falar nos dias de hoje. Ele olhava para o ímpio tinha um carro, ele falava: tá vendo, eu sirvo tanto tempo a Deus e não tenho um carro como aquele. É o famoso Zeca Pimenteira, né? Eu queria um negócio daquele. Não tem uns crentes Zeca Pimenteira? É isso aí. Ah lá, tá vendo? Eu olho para eles, os caras não são dizimistas como eu sou. Olha, dá uma olhada para eles. Eles não servem, eles não comporam o hino que inaugurou o templo. E olha a minha situação e olha a situação deles. Asaf passa por um momento em que ele começa a desejar o que era do outro. E se esquece do cuidado de Deus. E se esquece de quem cuidava. Por um determinado momento ele se esquece de quem verdadeiramente cuidava dele. A sorte é que no andamento do Salmo ele diz assim: até que eu entrei na casa do Senhor, então eu pude entender o fim deles. Você está entendendo, querido? Porque por mais que os ímpios possam ter tudo, eles não têm o que você carrega. Obrigado pelo seu amém. Amado, se você entendesse o que você carrega, se você entendesse o que tem dentro de você, se você entendesse o poder que há dentro de você. Eu tenho pregado isso, preguei em Pederneiras, preguei em Bauru, quero falar, olha o que a Bíblia diz, querido. O Espírito que levantou Jesus da morte é o mesmo Espírito que habita em vocês. Você tem ideia do que é isso ou não? Será que nós conseguimos dimensionar ou mensurar o que você carrega? Então entenda algo, querido, o que você carrega, muitas vezes os que a gente olha e pensa que tem tudo. Olha lá, aquele lá, tá vendo? Tá vendo? Agora quem que eu sou? Eu sou o crentinho que vai na shalomzinha, que vai na igrejinha, que... Ah, se você soubesse quem você é. Ah, se você soubesse o que você carrega. Então, querido, a inveja, a cobiça, ela é a precursora da inveja. Por que as pessoas têm inveja? Porque elas também têm o desejo de possuir. E muitas vezes não está olhando para a pessoa do lado. Porque, amados, você precisa definir o que é referência e o que é inveja. Quando você olha para algumas pessoas, você fala assim: ah lá, né? Esses dias mesmo chegou para mim: ah lá, fulano de tal quer se vestir igual a pastora. Mas lógico, por quê? Porque ela tem a pastora como referência. Você quer que tenha quem? A Anitta? Só que me fartava, né? Faça-me o favor. Então se tá, por quê? Porque tem referência. Porque tem referência. Agora, referência não significa que é inveja. Porque muitas vezes você é referência para alguém. Você sabia que você pode ser referência para alguém? E não existe problema nenhum nisso. Agora, o que é inveja? Não é quando eu quero fazer o que o outro faz por referência, mas é quando eu quero ter o que ele tem e vou até mesmo prejudicá-lo para ter o que ele tem. É aqui que está o problema.
E onde nasce isso? Cobiça. Segundo altar, ou segunda característica de uma pessoa que está dominada pelo espírito de Mamon, a avareza. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Na versão que vocês estão lendo aí vai estar ganância, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma pessoa gananciosa, uma pessoa avarenta, ela pensa que está atraindo a bênção de Deus, mas na verdade ela está enchendo o cálice da ira de Deus. E quais são as características de um avarento? A primeira coisa é mesquinho. Mesquinho. É uma pessoa que não gosta de gastar. Muitas vezes a pessoa está doente e tem dinheiro no banco, pois ela prefere ficar doente e guardar o dinheiro. Eu vou fazer uma brincadeira. Conhece aquele? Como você conhece o avarento? Sabe aquele filho quando chega no pai e fala assim: pai, dá R$5 para eu tomar um sorvete? O pai fala: para que 5 se 4 dá? Leva 2 e traz o troco. Esse é o famoso avarento, né? Pai, dá 5 para tomar um sorvete? Pai, mas por que 5? Por que 5 se 4 dá? Leva 2 e traz o troco. Conhece o famoso munheca de Samambaia? Que atravessa o Atlântico, né? Com o sorrisal na mão, o sorrisal não derrete? Esse aí é o avarento. Uma pessoa avarenta é relutante em gastar dinheiro, muitas vezes a ponto de renunciar até mesmo confortos básicos e algumas necessidades. Não, quer tomar sorvete? Não, tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro. Guarda mesmo, irmão, guarda mesmo, porque seus filhos vão gastar tudo. Os filhos não, as nora. Guarda mesmo. Guarda. Não, eu não vou pagar médico não, muito caro, eu tenho que guardar dinheiro, porque... mas tem gente que tem uma poupancinha, a poupança vira Deus. Tem pessoas que têm uma aplicação, a aplicação vira Deus. Misericórdia se mexer. Viu, vamos mexer naquela aplicação. Está amarrado em nome de Jesus. Pensa que isso vai lhe trazer alguma coisa. Guarda mesmo, irmão. Guarda tudo que você tem e deixa para os outros gastar para você depois. Você, varão, que gosta de guardar dinheiro, que não dá R$1 para essa mulher comprar um sutiã, comprar um negócio aí e tal. Isso mesmo, irmão. Guarda tudo o dinheiro, porque daqui uns dias Jesus vai te chamar. E sabe quem vai gastar o seu dinheiro? Ele vai levar ela para viajar, porque você não quer levar com o seu dinheiro, bocó. Então guarda mesmo, guarda todo o seu dinheiro. Guarda. Vive a vida. Não, amados, às vezes deixa até necessidade. Amados, é horrível. Às vezes vem uma história pra gente. Pessoas que, pastor, a pessoa fez o arroz no domingo à noite. Aí sobrou, ela esquenta só para não poder fazer outro arroz, né? Ela esquenta na segunda no almoço, segunda na janta, terça no almoço, terça na janta, quarta no almoço, quarta na janta. Isso é avareza, sabia? Aí você fala: não, pastor, eu sou economista. Não, querido, vai te dar uma diarreia, é isso que vai dar. Para com isso, gente. Você está entendendo o que é avareza? Outra característica de um avarento é prazer de acumular posses, sem objetivo, apenas para ter e mostrar para outros que não têm. É só para mostrar para os outros. Não, Vitor, eu tenho uma poupança, viu? Você precisa de ver, cara, minha poupança. Não, eu tenho uma aplicação nos States, paraíso fiscal, pago nem imposto. Para quê? Explica para mim, para quê? Qual a necessidade? Quando eu olho para isso, eu vou entender a oração que está em Provérbios 30. Abra comigo Provérbios capítulo 30.
Provérbios capítulo 30, versículo 7 diz assim: duas bênçãos peço a ti que me dês, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permita viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor. Porque tem gente que tem dinheiro e acha que não precisa de Deus, né? Ou passando miséria, acabe roubando e envergonhe o teu nome, ó Deus. Senhor, não me dá a porção de cada dia. Já seria o bastante, e glória a Deus por isso, amém? Agora escute, a porção de cada dia bem administrada pode lhe trazer prosperidade financeira. Entendeu, querido? A porção de cada dia bem administrada pode conduzir vocês à prosperidade financeira. Voltando para a mensagem aqui, outra característica, apego excessivo ao dinheiro, a característica de um avarento. Agora olha o que diz, querido, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas cortam o texto e falam assim: não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Querido, se o dinheiro está sendo mal para você, Banco Sicredi, agência, nem lembro o nome da agência, o Vinícius está aí? Depois você pega a minha conta com o Vinícius passa para você, pode depositar tudo lá na minha conta, querido, você vai ver. Amanhã mesmo eu pego a unção do pastor Wellington e vou para a praia. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas que, por cobiçarem o dinheiro, por desejar avidamente querer ter o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Agora, terceiro altar é a idolatria. Ainda em Colossenses 3,15 que nós lemos: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A Bíblia diz que a avareza, pessoas que, né, o famoso munheca de samambaia, né, tá seguro comigo, pessoa que não gosta de gastar, pessoa que... A Bíblia chama isso, querido, de idolatria. E sabe o que é idolatria? Idolatria, ela é definida por duas palavras: eidolon, que significa, eu quero pegar a última, dentro do dicionário aqui, a última definição: qualquer coisa que representa a forma de um objeto, seja real ou imaginário. É uma forma, é um ídolo. E muitas vezes o dinheiro, o teu cartão de crédito é o teu ídolo. Você vive por ele, você morre por ele, você fica em depressão por ele. É isso aí. Agora a questão aqui está na palavra latreia. A palavra latreia significa servir por salário, servir, ministrar aos deuses ou seres humanos, usado tanto para escravos como para homens livres. Prestar serviço religioso ou reverência, adorar, é quando você reverencia o dinheiro. Entende, querido? Então a pessoa avarenta, ela também é idólatra. Então não adianta ficar criticando os nossos irmãos das outras religiões, porque eles fazem imagens, sendo que muitas vezes você não tem imagem, mas você tem uma conta do banco, e quando você chega lá, você só falta dobrar. Olha que bênção, olha Jesus, olha que maravilha, olha, ai, dinheirinho bonito. Isso também é idolatria. Toma cuidado, querido, porque muitas vezes você está dentro da igreja e praticando idolatria, porque você idolatra o dinheiro. A maior prova que muitas vezes, querido, o dinheiro, nós somos dominados por mamon, é porque muitas vezes eu oro a Deus para Ele me dar dinheiro, e quando Ele me dá o recurso, eu não deixo Deus participar do recurso que Ele me deu. O recurso promove tudo, menos o reino de Deus. Tudo que vem na tua mão promove tudo, menos o reino de Deus. Por quê? Eu não concordo com o dízimo. Eu vou falar isso aí só na última mensagem. Aí você vai entender. Eu não concordo com o dízimo. Ok, querido. Mas o lugar que você está sentado, o ar-condicionado que você está desfrutando, o som legal que você está desfrutando, é pago com o dízimo. É pago com a oferta. Entendeu? Então você pode não concordar, mas então por que você desfruta? Você prova, você vê o que é idolatria?
A idolatria faz você reter até aquilo que é de Deus. A idolatria faz você até mesmo, às vezes porque você vai entregar aqui no gasofilácio e o pastor vai ver, porque nós vamos dar entrada na contabilidade da igreja, a idolatria faz você até mentir no dízimo. Eu ganho 10 mil, mas acho que eu tinha que dar 1.000 de dízimo, eu vou dar só 300, porque é muito dinheiro para a igreja. Você está entendendo como você está debaixo do domínio de Mamon? Você está entendendo? Você ora tanto a Deus para Deus te dar bens, e você não tem capacidade de usar aquilo que vem das tuas mãos, que é dele, para promover o reino de Deus. Aí quando é para dar o dízimo, é muito. Não, acha? A igreja não precisa de tudo isso. Realmente a igreja não precisa. Tudo que a igreja precisa, ela já tem, querido, que é a presença de Deus. É Ele que sustenta a casa, não é você. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta. Amém? Então, querido, a idolatria é servir e adorar ou prestar culto. Como que eu faço isso, pastor? Você se sacrifica por causa do dinheiro? É ou não é? Não, porque eu preciso trabalhar. Você ganha dinheiro. Aí você trabalha 24 horas por dia. Não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Vou continuar aqui, ó. Sacrifica o seu casamento por causa do dinheiro. Sacrifica a sua família por causa do dinheiro. Sacrifica os seus filhos por causa do dinheiro. Se entristece pela falta do dinheiro e se alegra quando tem o dinheiro. Se você é assim, você está debaixo do domínio de Mamon. Se a sua alegria não procede de Deus, se a sua satisfação não está em Deus, está naquilo que você possui, você está debaixo do domínio de Mamon, e você precisa destruir esses 3 altares levantados para Mamon: o altar da cobiça, o altar da avareza e o altar da idolatria. Pastor, como que eu faço? Agora, partindo para o encerramento da mensagem, me dá 5 minutos, que aí eu vou concluir. Lembra o texto que nós lemos, o texto de Josias? A Bíblia conta a história de Josias. Amados, Josias vem de uma dinastia podre. Seu avô Manassés foi o pior dos reis de Judá. Amon, seu pai, seguiu o mesmo passo de Manassés. Mas a Bíblia fala que com 8 anos, Josias, ele ascende ao trono, porque Amon já havia morrido. E como tudo passa de pai para filho, pode-se passar caráter também. Mas quando Josias se ascende ao trono, a Bíblia diz que a sua referência não era nem Amon, um pai mau, e nem Manassés, um avô mau. A Bíblia fala que ele andou nos caminhos do seu predecessor Davi. Acredito que Josias, ele vai buscar em Davi uma referência para fazer do seu reino um reino diferente. E a Bíblia fala que porque ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. O que ele fez de bom aos olhos de Deus? A primeira coisa, ele derrubou os altares de Baal. E a palavra Baal significa Senhor, que é o mesmo nome para dinheiro, para Mamon. Ele derrubou os altares de Baal e os Baalins, que eram os pequenos deuses, os totens, os obeliscos que eram dedicados a deuses que não era o Deus de Israel. Ele derrubou, ele teve coragem de derrubar. Mas como que ele derrubou? Vamos falar aqui rapidinho de Josias, muito rápido. Como que ele fez para derrubar os altares de Baal? E como nós vamos fazer para derrubar os altares de Mamon? Primeiro, você é capaz de fazer diferente. Levante a sua mão e declare comigo: eu sou capaz de fazer diferente do que um dia os meus pais fizeram, do que os meus avós fizeram. Declare: eu sou capaz de fazer diferente. Então viva diferente, querido. Se seu pai, seu avô, seu bisavô vivia em torno de dinheiro, se matou por causa do dinheiro, acabou com família por causa de dinheiro, você é capaz de fazer diferente. E principalmente você, porque Josias não carregava o que você carrega. Josias tinha a referência das Escrituras. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Então você é capaz de fazer diferente. Então faça. Segundo, ele mudou o alvo da sua confiança e busca. E quanto Manassés e Amon confiava em Baal, a Bíblia diz que ele já de pequeno começou a buscar ao Senhor.
Deus se tornou a sua prioridade. Como que você vai derrubar o altar de Mamon? Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser a sua fonte de fé. Não é fazer a fezinha na lotérica, não é fazer a fezinha na telecena, não é fazer a sua fezinha do Barucap. Nem sei se existe essa potroca aí. Não é nessas coisas que você tem que fazer a sua fezinha. A sua confiança tem que estar em Deus, a sua fé tem que estar em Deus. Ele tem que ser a sua fonte, querido, inesgotável. Ele é a sua torre segura, Ele é a sua torre forte, Ele é teu castelo forte. Então confia exclusivamente em Deus. 3, se disponibilize para iniciar uma reforma em sua vida. Amados, para pensar. Será que a sua vida financeira não precisa de uma reforma? A primeira reforma que você tem que começar, querido, não é construindo em cima do que é velho. É primeiro derrubando os altares de Mamon, para depois que estiver limpo, você vai construir uma nova história financeira para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Sabe qual é o problema? Nós queremos construir aquilo que é de Deus em cima do altar de Mamon. Não vai rolar. Então primeiro você destrói o altar de Mamon, depois você vai edificar uma nova casa. Se você entende que você precisa de uma reforma na sua vida financeira, querido, comece derrubando os altares de Mamon. E por último, destrua todos os altares de Mamon em sua vida e veja Deus lhe fazendo prosperar. Amados, entenda algo, não é o dinheiro que traz prosperidade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Tudo vem dele e tudo deve voltar para ele. Amém, queridos? Pastor, quais são os 3 altares de Mamon mesmo? Cobiça, avareza e idolatria. Tudo isso nós fazemos muitas vezes por causa do dinheiro. O dinheiro se torna o nosso Senhor. O dinheiro se torna o nosso Deus. E isso tem que acabar. Para você viver em plenitude, Deus é a fonte de toda prosperidade. A Bíblia diz que Ele é Yahvé Shalom. Ele é o Deus de toda prosperidade. Ele é dono do ouro e da prata. E esse que é dono do ouro e da prata fez de você um filho dele e o herdeiro dele. Amém ou não amém? Então o que te impede de derrubar o altar de Mamon na sua vida? Até quando o dinheiro vai determinar a sua existência? Até quando as riquezas, até quando o que você possui vai determinar quem você é, vai determinar a sua alegria, vai determinar a sua satisfação? Até quando o dinheiro vai fazer isso? Até quando o dinheiro vai dominar a sua vida, a sua existência, a sua história? Deixe Deus governar a sua vida, querido. Se coloque de pé, vamos encerrar o culto em nome de Jesus.